Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quem aqui na hora da dorzinha ou da dorzona já não pegou aquela dipirona sódica que tomou, mesmo sem saber o que causou a dor? Não tô criticando, tô querendo só saber. Ou já tomou porque sabe que esse remedinho sempre faz passar a dor, não é mesmo? Então, para você que procura uma solução para a sua dor, hoje eu vou te dar uma dica do que você pode tomar para aliviar as dores de forma natural, sem contraindicação. E também eu vou dar uns motivos para você parar de tomar dipirona sódica, que faz muito mal, mesmo que muitos digam o contrário. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sei que é muito comum fazer uso de analgésicos, eles são uma mão na roda, né? São baratinhos, às vezes gratuitos, né? Não precisa de receita ou melhor, agem na dor, é tiro e queda. Me conta uma coisa, qual que é o medicamento que você mais usa para aliviar a sua dor? Ou você é mais naturalista? Ou usa apenas formas naturais? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu sei que é difícil nadar contra a maré, mesmo porque os analgésicos são amplamente recomendados por médicos, dentistas. Então, qual que é o problema nisso, né? Fica comigo até o final, porque eu vou te responder por que é mais comum receitar medicamentos e não meios naturais para curar. Acontece, gente, que a dipirona sódica, quando é utilizada em grande quantidade, todos os dias, sem um dia para começar e para parar, como devem ser feitos todos os tratamentos, podem causar sérias complicações para a sua saúde. Porque tudo em excesso, mesmo que seja remédio, pode se tornar um veneno. Isso é uma sabedoria popular. Em algumas pessoas, a dipirona pode causar reações alérgicas, mesmo que você tome todos os dias da sua vida, mais uma chance de você apresentar alergia. Principalmente reações alérgicas graves, como erupções na pele, inchaço da face, dos lábios, língua, inchaço da garganta, dificuldade respiratória, até choque anafilático. Eu não preciso te dizer que se isso acontecer, você vai correndo para o médico, certo? Mas isso acontece com a dipirona porque ela é hepatotóxica. Você não sabe o que é isso? Então presta atenção para você esbanjar inteligência no almoço de domingo com a família. De acordo com o dicionário, hepatotóxico é o que tem efeito tóxico no fígado. Porque é no seu fígado, no meu e no nosso, que o corpo filtra as toxinas presentes no sangue. E essas toxinas vêm dos alimentos, do álcool, das drogas ingeridas, sejam elas lícitas ou ilícitas, se você me entende. A hepatotoxicidade consiste em um dano causado no fígado por conta da ingestão dessas substâncias danosas e até mesmo por medicamentos, dipirona, diclofenaco de sódio e outros remédios, e também suplementos. Ou seja, o fígado sofre com a agressividade dessas substâncias tóxicas e passa a intoxicar o restante das células, podendo comprometer até o funcionamento de outros órgãos, podendo causar um negócio chamado hepatite medicamentosa. Você acha esse negócio bom? Eu não acho. Então ela é contraindicada para pessoas com problemas principalmente hepáticos e também renais pré-existentes. Quer dizer, se você já tem predisposição a ter doença renal, pedra no rim, infecção do rim ou doenças do fígado como hepatite, você não deve fazer uso da dipirona, certo? Você sabia disso? Mas também, além disso, a dipirona pode causar queda da pressão arterial, principalmente se administrada rapidamente por via intravenosa, na veia. Mas em comprimido também é comum. Pode ser um grande inconveniente para pessoas que precisam dirigir ou trabalhar com máquinas pesadas. Elas podem ter tonturas, desmaio, sensação de fraqueza, tá? Em alguns casos, a dipirona sódica pode causar uma condição chamada agranulocitose. Você já ouviu falar? É quando acontece a diminuição acentuada de um tipo específico de glóbulos brancos, que são chamados de neutrófilos. Você acredita que eu tive esse negócio? Povo do céu, é terrível. E isso leva a uma maior suscetibilidade a infecções graves. Ou seja, você adquire uma infecção atrás da outra sem dar tempo de se levantar. É uma reação adversa grave da medicação. Ah, doutora, então você tomou dipirona, não foi? Foi sim, gente. Eu passei por um processo de internação por conta de uma infecção nos rins há alguns meses atrás. E no hospital, você sabe, né? Não tem outra coisa a não ser servida ali na bandejinha, né? Geralmente são as variáveis de analgésicos e anti-inflamatórios. E uma hora de dipirona, outra hora ibuprofeno. E assim por quase 2 semanas, imagina que eu saí com uma carga baixíssima de glóbulos brancos, de assustar mesmo. E eu fiquei meses com essa abertura imunológica,
pegando tudo que passava na minha frente, gente. Até me levantar demorou. E isso não deve acontecer só comigo, não. Conta aí pra mim, quem já passou por uma situação dessa, teve que tomar muito analgésico e depois ficou com a baixa imunológica grande. Deixa aqui pra mim nos comentários. A dipirona sódica, gente, também pode causar outros efeitos colaterais, como náuseas, vômitos. Esse sintoma é muito comum, viu? Mas em especial, o que é muito comum é dor de estômago. E muita gente faz uso depois do omeprazol para tapar o buraco que a dipirona fez, quando a solução mesmo é cortar o alimento que causa a gastrite, que é a dipirona. A dipirona também causa alterações na contagem dos glóbulos brancos e altera a função do fígado. Ela dá problema na pele, deixando a pessoa com a pele amarela. Você já viu olho amarelo, pele amarela? Chamada icterícia essa doença. Mas o fato é que o principal risco do uso indiscriminado da dipirona sódica está relacionado à possibilidade de efeitos colaterais bem agudos, como problemas gastrointestinais, porque ele causa danos nas paredes do intestino, o que causa uma inflamação e impede a assimilação dos nutrientes, causando uma condição de desnutrição. Além disso, o uso excessivo frequente da dipirona sódica para o alívio de dor pode mascarar os sintomas de doenças sérias, fazendo com que a condição da pessoa possa piorar sem o devido diagnóstico ou tratamento. Nunca deixe de ir no médico, seja ele do postinho, público ou convênio, porque uma hora pode ser sério, isso é fato. Mas se o médico prescreveu a dipirona todos os dias até o fim da sua vida, tá na hora de você mudar de médico. Ou se ele pedir para você pular da ponte, você vai pular? Se você não vai ao médico porque sabe que ele vai prescrever a dipirona, tá na hora de você também mudar a forma como você se trata e adotar novas políticas naturais para as dores eventuais. Tentar entender o que é que está acontecendo com você, o que você está fazendo todos os dias para ocasionar essa dor. Tá na hora de você se analisar. Você compreendeu? Sabendo quais são os seus limites, fica mais fácil não adoecer. Fumar, beber, comer comida industrializada, todos esses hábitos são os que pioram a sua saúde. E se você parar de fazer, além de ficar mais saudável, vai gastar menos, concorda? Mas então, por que os médicos receitam esses remédios direto? Acontece, gente, que existem políticas que promovem essa promoção, divulgação. Como você deve saber, isso gera mais lucratividade para as indústrias. Além do que, não existem incentivos governamentais pesados na divulgação de alívios de dores por meios naturais. Quem vai ganhar? A plantação de picão, a plantação de camomila, o chá de carqueja? Essas multinacionais não dão lucro, dão lucro remédio. Isso não é muito vantajoso e demanda muito tempo também de instrução da população, né? Nenhum médico aprende a tratar pela natureza, isso não faz parte do currículo da faculdade, não. Enfim, são várias as travas que dificultam esse processo do pensamento natural chegar ao povo. E por fim, agora estão querendo acabar com a prática da cura pela natureza, atacando os profissionais que dedicam as suas vidas a tratar pacientes pela forma natural. Esses que levam tempo de conversa, que olham para as pessoas, estão atacando os fitoterapeutas, acupunturistas, homeopatas, enfim, os naturalistas, que ainda tratam o homem com humanidade. Bem, vocês vão ouvir por aí que só remédio cura. Mas fiquem atentos, porque querem que vocês adoeçam aos poucos, comprando mais remédios para se tratarem de mais doenças e assim por diante, movimentando a máquina capitalista. Quem concorda comigo, deixa aqui embaixo. Eu creio na cura natural. Agora, quando você vai até o médico e ele receita para você um analgésico, a dipirona, você já pode pensar em tomar um analgésico natural, que é barato e não tem efeito colateral. Um deles é o chá de picão preto, que eu sempre falo que é o Bidens pilosa. Giba, mostra para eles aqui o picão preto. Você não vai usar o carrapicho, mas sim a folha do chá. Para fazer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como é que você faz. Você vai tomar ele 4 vezes ao dia, não tem dor que resista. Ele vale por 4 novalginas, ele vale por 1 tramal. E isso não sou eu que falo não, e sim a comunidade botânica e fitoterápica. As suas propriedades medicinais são comprovadas, tá? E eu já fiz um vídeo falando dos benefícios do picão preto, que é o Bidens pilosa. Depois eu vou deixar ali nas recomendações, porque ele tem inúmeras outras funções medicinais, vale a pena você assistir. E outro chá que você pode fazer é o de casca de abacaxi, que ele é excelente para dores articulares, musculares,
ou qualquer outro tipo de ordem, por causa da bromelina que é encontrada na casca e no miolo do abacaxi. Também vou deixar na descrição do vídeo como é que você vai fazer esse chá da forma correta. E se você quiser, também vou deixar nas recomendações para você assistir no final desse vídeo aqui, porque eu falo as diversas funções desse chá tão maravilhoso e milagroso, tá bom? Vale a pena você conferir. Então, pessoal, você que chegou até aqui, me conta uma coisa. Você gostaria de ter um conhecimento para se tratar naturalmente das dores e evitar doenças? Me deixa um grande sim aqui nos comentários, porque no nosso canal, a minha missão aqui é ajudar você como a natureza me ajudou e obter saúde e imunidade. Para você que procura, assim como eu, uma alimentação mais saudável, sem glúten, mais natural, não deixem de adquirir os meus novos e-books. Eu já fiz uma lista de e-books gratuitos sobre cura pelos alimentos e agora você pode adquirir os nossos livros de receitas com alimentos naturais fáceis de preparar. E mesmo que não seja nenhum super chefe de cozinha, você vai conseguir. Além de você poder fazer uma comidinha mais saudável, deliciosa, os pratos são saborosos e o melhor, sem perder as propriedades dos alimentos. Para você obter esses livros, acesse o nosso link ali na descrição do vídeo que você vai cair na minha página. Lá no site você vai escolher qual que é o alimento que você quer começar para desfrutar. E esse vídeo, ele foi importante para você? Se sim, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação. Um grande beijo para vocês e até a próxima!